9h22, daqui a pouco um giro de Goiás para saber como está o carnaval nos principais pontos turísticos do estado. E por falar em carnaval, durante esta festa é importante que o Fulhão se prepare e cuide bem da sua saúde para que este momento, que é de alegria, não acabe se transformando em uma tragédia, ou, para ser menos pessimista, a pessoa acabe mesmo no hospital. Neste período é comum as pessoas terem problemas por excesso de bebidas alcoólicas, intoxicação alimentar, até mesmo fadiga física e outros fatores. O doutor em medicina tropical, médico Edson Sidião, está na linha. Ele conversa conosco aqui agora e fala sobre esses cuidados, né, que a pessoa deve ter no carnaval para não cometer esses excessos. Doutor Edson, muito bom dia. Bom dia. Quais os cuidados principais que a pessoa deve ter para não exagerar na folia de carnaval, principalmente com relação à bebida alcoólica, não é mesmo? O problema principal que nós temos é o excesso de álcool, o excesso do consumo de bebidas alcoólicas e, consequentemente, a toxicidade provocada por esse excesso. O álcool, que é o principal ingrediente das bebidas alcoólicas, quando absorvido em excesso, ele tem que provocar danos principalmente no fígado, no cérebro e nos rins. Principalmente os rins, a gente tem que considerar, já que o álcool ele inibe a reabsorção de água e sais minerais. O principal efeito é a desidratação imediata, que popularmente é conhecido como ressaca. Bem, e as consequências disso? Olha, você tem como consequência a irritação gástrica, né, com o aumento da liberação do suco gástrico pelo estômago, e nós temos que considerar também o efeito que o álcool tem sobre o sistema nervoso central, com a redução da coordenação motora e, consequentemente, perca da capacidade, por exemplo, de dirigir automóveis e outras situações em que ele exigiria uma certa concentração. Bem, muitas pessoas costumam tomar cerveja ou bebida alcoólica misturando água, né? Tomando água. Isso é uma orientação, uma boa orientação? Olha, o efeito principal, já que o álcool ele inibe a reabsorção, esse é um efeito, o efeito esperado ele não ocorre. A questão principal é a reidratação após o consumo, é diminuir um pouco o consumo e reidratar. Esse efeito a soma da água durante a bebida, ele não vai alterar em nada, já que o álcool ele vai estar atuando sobre os rins e a pessoa continuará perdendo água e sais minerais durante a bebedeira. Bem, e a pessoa também, às vezes, muito consome energéticos, né? Nesta festa, a pessoa acha que tem que ficar mais ligada, mais acordada ou com mais disposição. Quais que são os perigos desta mistura? O efeito estimulante dos energéticos faz com que as pessoas subestimem a sua capacidade de realizar as atividades do efeito do álcool, por exemplo. E assim ele aumenta o risco de se envolver em acidente e ele tende a consumir uma quantidade maior do que o de costume quando ele some essas duas bebidas. Então é algo desaconselhável. E você tem a potencialização do efeito depressor somado do álcool, né, somado a esses energéticos. Então é um costume não aconselhado. Doutor Edson, agora os cuidados com a alimentação muito importantes também, né? Olha, eu tenho algumas dicas com relação à alimentação durante a bebedeira e pós-bebedeira que podem ser úteis para a recuperação do organismo. Por exemplo, o consumo de alho, né, ele é um alimento que possui ações anti-inflamatórias que podem auxiliar recuperando o organismo com relação aos distúrbios gástricos provocados pelo álcool. Uma outra dica que eu tenho para dar é a inclusão de ovos, ovo de codorna, né, durante a bebedeira, já que o ovo ele é rico em glutationa, que é um componente essencial no combate do acetaldeído, que é uma substância tóxica resultante do metabolismo do álcool. É importante o consumo de sucos de fruta durante a recuperação, já que eles vão nos auxiliar na recuperação da água perdida, dos sais minerais e do açúcar perdido durante a bebedeira. E algumas outras dicas, outros alimentos interessantes, chá de camomila, chá de hortelã, que são interessantes para a recuperação dos problemas digestivos e acelera a desintoxicação do corpo. Agora, quando for se alimentar também, uma alimentação mais leve, né? Exatamente.
e sempre se alimentar, evitar com que o excesso de bebida, e é claro que o folião ele não sente essa fome, mas é importante se alimentar antes de começar a iniciar a bebedeira, né? O alimento, ele ele diminui um pouco a absorção desse álcool. Por que isso acontece, Dr. Edson, da pessoa quando está bebendo não sentir fome? É um efeito do álcool, é o efeito depressor do álcool. Então ele deprime a parte do sistema nervoso central que controla a fome. Então a pessoa vai estar inibida da fome. É essa parte depressora do que nós temos. Tá ok. Dr. Edson, muito obrigado por nos atender aqui no CBN Goiânia deste sábado, passar essas dicas aí aos foliões que estão nos ouvindo. Um bom dia, bom feriado de carnaval. Bom dia, agradeço a oportunidade. Obrigado. Edson Sidião, ele é doutor em medicina tropical, então, conversando conosco a respeito deste assunto, os cuidados, então, que o folião deve ter, principalmente com relação à bebida alcoólica.